começo do século passado, se alguém era picado por uma cobra, uma aranha ou um escorpião, precisava rezar muito para conseguir sobreviver. No início de suas pesquisas, Vital Brasil dedicou um bom tempo ao estudo das práticas populares usadas em caso de acidentes com cobras. Veja o que ele diz no livro A Defesa contra o Ofidismo, publicado em 1911. Há, entre os tratamentos populares dos acidentes ofídicos, ideias tão absurdas, práticas tão insensatas, que não mereciam, por certo, nem as honras de uma referência, se não fora a necessidade de analisá-las e explicá-las, para destruí-las. Elas representam, por assim dizer, as ervas daninhas que precisam ser arrancadas para darem lugar à boa semente. Infelizmente, quase 100 anos depois, ainda tem gente que aposta nos efeitos curadores das simpatias e da cachaça. Mas a maioria já sabe que o único tratamento realmente eficaz para os acidentes com animais peçonhentos é a terapia com soros hiperimunes. Muito se fala, muito se utiliza e muito se conhece o soro, que é apenas uma solução fisiológica. Esse soro aqui, tá, em geral, com alguns sais, é a água com alguns sais, cloreto de sódio, tá, às vezes são soros glicosados, né, tem glicose, que são soros para hidratação. Já o soro hiperimune é um produto é um imunobiológico que a gente fala. Por que um imunobiológico? Porque é um produto feito em um sistema biológico, um sistema vivo. Não é apenas misturar uma água com sal, tá? Ou alguns sais. O soro hiperimune é uma solução de anticorpos. O que são anticorpos? São proteínas produzidas pelo nosso organismo. Proteínas específicas para se ligarem, para neutralizarem frações que poderiam ser frações de veneno ou de outros antígenos. Depois de um tempo em contato com o antígeno, o organismo adquire a capacidade de resistir a ele e se torna imune. Aos poucos, o corpo vai criando seu próprio sistema de defesa. Uma pessoa picada por um animal peçonhento que injeta uma quantidade pequena de veneno consegue produzir seus próprios anticorpos e sobreviver. Mas se a pessoa recebe uma dose muito alta de veneno, não tem tempo suficiente de produzir os anticorpos necessários para neutralizá-lo, porque o corpo demora cerca de 30 dias para produzir as defesas. A única esperança de sobrevivência está em receber os anticorpos prontos, que foram fabricados pelos cavalos e estão nos soros hiperimunes. Quando você é acidentado por uma cobra, você precisa de anticorpos imediatamente. Você tem 2, 4, 6 horas para estar com a produção de anticorpos sua, quer dizer, para estar o ataque do anticorpo contra aquele veneno. Então a única forma que tem é essa, é de você inocular no ser humano, ou no animal, ou o que for, os anticorpos prontos. Os venenos, que no nosso caso são chamados de antígenos, produzem muitos sintomas diferentes. Cada um desses sintomas é provocado por uma molécula de proteína específica, que os cientistas chamam de frações. Cada anticorpo possui uma região especial em uma das extremidades que é sensível a um tipo de antígeno, como se fosse um encaixe. Um anticorpo pode se ligar a um antígeno para interromper sua ação ou para avisar ao organismo que um invasor precisa ser removido. Seria o nosso soldado, né, de linha de frente para combater um invasor. O antígeno, né, o veneno, seria esse invasor. E para cada tipo de invasor, eu preciso de um tipo de soldado. A relação antígeno-anticorpo é altamente específica. Isso quer dizer que cada tipo de anticorpo só é capaz de neutralizar um tipo de antígeno. Esta foi a descoberta mais importante do Dr. Vital Brasil. Vital Brasil, ele teria sido muito mais do que o pai da soroterapia. Na minha opinião, ele teria sido o pai da imunologia. Por quê? Ele percebeu essa especificidade imunológica
de antígeno e anticorpo, que você tem que ter um anticorpo específico para cada antígeno. Eu tenho aqui 3 antígenos diferentes, todos do mesmo veneno, né? Poderia ser uma fração hemorrágica, uma fração coagulante e uma fração miotóxica. Vamos batizá-las assim. Para cada uma dessas frações, eu vou ter uma célula, um macrófago, que vai fagocitar essa fração, vai pegar, digerir essa fração e apresentar para uma outra célula, que todas essas células são leucócitos, são células, são glóbulos brancos, são células do nosso sangue, células de defesa. E esse linfócito auxilia a encontrar o linfócito B específico na produção de anticorpos para essa fração. Em 1898, Vital Brasil observa experimentalmente que o soro contra o veneno da jararaca, por exemplo, era completamente destituído de ação preventiva ou curativa quando empregado contra o veneno de cascavel e vice-versa, chegando à pioneira conclusão científica da existência de uma relação de especificidade entre cada soro e veneno. Quando Vital Brasil fez essa descoberta, não se conhecia a estrutura das proteínas e não existiam os aparelhos que permitem aos cientistas modernos separarem todas as frações de um soro. O Vital Brasil descobriu a especificidade do soro, né? E soro se usa há mais de 100 anos e não tem muito substituto pela frente, não. O primeiro passo para fabricar um soro antipeçonhento é coletar os antígenos, nesse caso os venenos. Obtido o veneno, entra em ação um colaborador muito importante. Então, o princípio da produção de soro, e é a especificidade, que foi a grande descoberta do Vital Brasil, é você inocular esses antígenos no cavalo em doses subletais, quer dizer, o que inocula não causa a morte dos animais. Tá? Com um tempo ele produz anticorpo contra aquilo que a gente inoculou nele. Se for o veneno, ele vai fazer anticorpo contra o veneno. Isso se chama imunização. O que se passa no organismo do animal durante o período de imunização é extremamente interessante. As primeiras injeções e as subsequentes, as células do organismo, para defender-se da ação do veneno e sob a influência deste, fabricam uma substância que denominamos antitóxica, a qual tem a propriedade de neutralizar o veneno pela grande eletividade de combinação que tem para com ele. É um sapato feito para um pé, entendeu? E quando você inocula aqui no cavalo, são vários tamanhos de pés. Então ele produz sapatos de vários tamanhos. Todos são anticorpos, todos são sapatos, mas para tamanhos e modos diferentes. São tamanhos e utilidades diferentes, né? Nós temos aqui um tubo de sangue de um desses animais que foi imunizado para preparar esse soro. Quando eu vou produzir o medicamento, o soro hiperimune, esse que vocês estão vendo aqui na ampola, o que eu estou fazendo? Eu estou retirando do sangue todos os elementos figurados e do plasma eu também vou retirar diversas proteínas inespecíficas, entre elas o fibrinogênio. A partir daí, o plasma vai passar por uma série de processos físicos e químicos para separar a fração do anticorpo, capaz de neutralizar o veneno das muitas outras substâncias que só interessam ao cavalo e poderiam provocar uma reação alérgica na pessoa que recebe o soro. Mesmo com todo esse cuidado, as reações alérgicas podem acontecer e é por isso que o soro deve ser aplicado somente por pessoal especializado. Todo soro hoje produzido e usado no Brasil é feito em cavalo. É uma proteína estranha à proteína humana. Então, quando você usa o soro em ser humano, há uma possibilidade, por ser proteína de cavalo, né, de ter um choque anafilático. Tendo um choque anafilático, o paciente tem que estar num ambiente hospitalar para ter que alguém, ou médico, ou enfermeiro especializado, tenha uma possibilidade de uma intervenção de respiração, de alguma uma respiração ventilada forçada. Depois de separada das substâncias desnecessárias, a fração do soro é concentrada e passa por diversos testes de controle de qualidade. Todo o processo de produção ele é automatizado
e controlado, registrado, com todas as informações, temperatura, pH, passo a passo, para que a gente tenha esse acompanhamento de uma forma precisa. Depois dos testes, as amostras são enviadas para o Ministério da Saúde, que vai testar novamente cada lote de soro produzido e enviá-lo para as secretarias de saúde dos municípios. O nosso soro produzido em Niterói, com as serpentes que a gente tenta colecionar e obter veneno do Brasil inteiro, é enviado para as secretarias de saúde dos estados. O Ministério manda para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado que manda para os polos de atendimento. Teoricamente, todos os polos de atendimento têm gente treinada, capacitada e soro disponível. Não há falta de soro neste momento no Brasil com relação a animais peçonhentos.